Você sabia que existe uma oferta na Bíblia que nenhum pastor te ensina? E quando você descobrir o porquê, vai entender todo o sistema que foi construído em cima da sua fé. Fica até o final, porque essa revelação vai mudar completamente a forma como você enxerga ofertas, dízimos e todo o modelo religioso que te venderam como verdade absoluta. Hoje vou te mostrar a oferta mais poderosa das Escrituras Sagradas. Aquela que os líderes religiosos escondem, porque ela literalmente destrói o modelo de negócio que construíram em nome de Deus. E você vai entender exatamente por que eles têm tanto medo dessa verdade. Abre comigo em Romanos capítulo 12, versículo 1. O apóstolo Paulo escreve algo revolucionário. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Percebe a magnitude disso? A verdadeira oferta que Deus deseja não é o seu dinheiro. Não são os 10% do seu salário. Não é aquela campanha financeira do final do mês. É o seu corpo. É a sua vida inteira. É você se tornando um templo vivo onde o Espírito Santo habita. Mas espera, porque isso vai ficar ainda mais profundo. Tem uma reviravolta nessa história que vai explodir a sua mente e revelar todo o esquema que montaram. Agora me responde uma coisa com sinceridade. Por que os pastores, bispos e líderes religiosos não pregam sobre essa oferta? Por que, em vez de ensinar sobre entregar o corpo como sacrifício vivo, eles focam obsessivamente em Malaquias 3:10? A resposta é simples e brutal, porque você não pode colocar o seu corpo consagrado dentro do envelope de dízimo. Não dá para passar o cartão de crédito com a sua adoração genuína. Não tem como fazer pix da sua vida transformada. Eles inverteram completamente o sistema. Pegaram Malaquias 3:10, um texto do Antigo Testamento que falava sobre trazer o estoque de alimentos para o celeiro do templo, onde os levitas, que não tinham herança, se alimentavam, e transformaram em cobrança de 10% do seu salário depositado na conta bancária da igreja. Mas olha o que Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, disse em Mateus 23:23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Jesus está dizendo: vocês estão tão obcecados com porcentagens, tão focados em calcular 10% de tempero, que esqueceram do que realmente importa: justiça, misericórdia e fé genuína. A verdadeira oferta que Deus quer está claramente descrita em 1 Pedro 2:5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Deixa eu repetir as palavras-chave: pedras vivas, casa espiritual, sacerdócio santo, sacrifícios espirituais. Você é a oferta. Você é o templo onde Deus habita. Você é o sacerdote que tem acesso direto ao Pai. Não precisa de intermediário humano cobrando taxa de acesso a Deus. Não precisa de sistema religioso vendendo proximidade com o divino. Hebreus 10:19-20 deixa isso cristalino. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O véu do templo se rasgou de alto a baixo quando Jesus morreu na cruz. Mateus 27:51 registra esse momento histórico. Sabe o que isso significa? Que o acesso ao Santo dos Santos, que antes era exclusivo do sumo sacerdote uma vez por ano, agora é direto para todo aquele que crê em Jesus. Por isso Jesus declarou em João 14:6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Por mim, Jesus Cristo. Não por pastor,
não por bispo, não por apóstolo, não por sistema religioso institucional, por Jesus. Então qual é, afinal, a oferta que Deus realmente deseja de você? Deixa eu ser bem específico. Primeiro, sua adoração em espírito e em verdade. João 4, 23, 24 diz que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Não adoração performática de domingo, não show gospel para impressionar gente, mas adoração genuína que brota de um coração transformado. Segundo, seu corpo como instrumento de justiça. Romanos 6,13 nos exorta a não oferecer os membros do nosso corpo como instrumentos de iniquidade, mas a nos oferecer a Deus como vivos dentre os mortos, e os nossos membros como instrumentos de justiça. Terceiro, sua vida como fragrância de Cristo. 2 Coríntios 2,15 declara que somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que se salvam como nos que se perdem. Sua vida inteira é a oferta, não apenas uma hora no domingo. Quarto, suas obras de amor genuíno. Hebreus 13,16 nos lembra: e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Agora presta atenção. Isso não significa que você não pode contribuir financeiramente. Claro que pode, mas a diferença é radical. Você contribui por amor, não por obrigação, por liberdade, não por medo de maldição, por gratidão, não por manipulação. 2 Coríntios 9,7 é absolutamente claro. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Viu a diferença? Segundo propôs no seu coração. Não foi o pastor que determinou a porcentagem em cima do púlpito enquanto te apontava o dedo. Foi você, em comunhão íntima com Deus, decidindo livre e alegremente quanto dar. Agora chega a reviravolta que prometi no início. Sabe por que essa oferta do corpo, da vida consagrada, incomoda tanto o sistema religioso institucional? Porque quando você verdadeiramente entende que você é o templo de Deus, você automaticamente para de sustentar templos de pedra que custam milhões de reais enquanto milhares passam fome nas ruas. Quando você entende de verdade que você é sacerdote com acesso direto ao Pai, você para de pagar por intermediários que vendem acesso espiritual como se fosse mercadoria. Quando você compreende que o sacrifício de Jesus foi completo, perfeito e suficiente, você para de cair em manipulação de sacrifícios financeiros para alcançar bênçãos ou quebrar maldições. Atos 17:24 destrói o sistema inteiro numa única frase: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele não habita em prédios milionários com ar-condicionado e sistema de som profissional. Ele habita em você. 1 Coríntios 3,16 confirma: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E 1 Coríntios 6,19 reforça: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você é o templo. Essa é a verdade que liberta e que o sistema odeia, porque destrói o modelo de negócio religioso. Essa liberdade que estou te mostrando aqui, baseada completamente nas Escrituras Sagradas, é apenas o começo de uma jornada profunda de libertação espiritual. No meu livro Graça Sem Correntes, eu aprofundo todas as correntes que o sistema religioso usa estrategicamente para te manter preso, dependente e controlado. Lá eu mostro versículo por versículo, palavra por palavra, como a graça de Jesus Cristo te liberta de manipulação financeira disfarçada de doutrina bíblica, medo de maldição usado como ferramenta de controle, dependência doentia de líderes que se colocam no lugar de Jesus, culpa religiosa que te mantém sempre se sentindo insuficiente, performance espiritual que esgota sua alma sem te aproximar de Deus,
Para você que está assistindo em nosso canal do TikTok, o link do livro está aqui na bio. Mas se você estiver assistindo pelo YouTube, deixarei o link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Mas entenda uma coisa. Não é sobre você comprar um livro. É sobre você retomar de volta a sua liberdade espiritual. É sobre você descobrir que a graça já te libertou e que Jesus já pagou tudo. Agora eu quero que você faça algo. Responde aqui nos comentários com sinceridade. Você já sabia que você é a verdadeira oferta que Deus deseja? Ou te ensinaram a vida toda que oferta é dinheiro no envelope? Se esse vídeo abriu seus olhos para uma verdade bíblica que estava escondida debaixo de camadas de doutrina religiosa, se inscreve agora neste canal. Porque toda semana eu trago revelações que vão te libertar das correntes que amarraram sua fé ao sistema. E faz uma coisa por mim. Compartilha esse vídeo com alguém que ainda está preso no sistema religioso. Aquela pessoa que vive com medo de não dar o dízimo. Aquele amigo que acha que Deus só abençoa quem contribui financeiramente. Aquele familiar que está quebrado financeiramente, mas continua dando dinheiro por medo de maldição. Às vezes, uma única verdade simples e bíblica é tudo que falta para alguém finalmente se libertar das correntes religiosas que aprisionam sua alma. A verdade liberta, e Jesus Cristo é a verdade viva. Não o sistema corrupto que construíram usando o nome dele para lucrar em cima da fé genuína das pessoas. No próximo vídeo, eu vou te mostrar o sinal do Apocalipse que todo mundo está ignorando. E não é um sinal lá fora, nas estrelas ou nos terremotos. É um sinal que está acontecendo dentro de você, na sua alma, no seu espírito. É sobre a apostasia interior. Sobre o templo sendo profanado, sobre pessoas com Bíblia na mão, mas sem Jesus no coração. E quando você entender isso, vai perceber que o Apocalipse não é futuro. Ele já começou. Graça e paz para você. Você é livre em Cristo. Sempre foi. Você só precisa crer nisso.